Boa noite, igreja. É muito bom poder estar aqui em cima de novo. Eu acho que eu nunca... A primeira vez eu já sabia disso, mas agora eu acho que eu só confirmei que eu acho que eu não tenho um lugar que eu me sinto tão bem quanto aqui em cima desse púlpito. Que eu possa estar mais vezes aqui, que o Senhor esteja me abençoando com essa palavra que eu vou estar aqui falando. Bom, quando a irmã Lia, durante a semana, me passou esse tema, eu fiquei muito pensativo, porque alguns aqui devem saber, eu sou concurseira há 300 anos já, e os temas mais capciosos do mundo de redação é uma pergunta, sempre. Eu acho que eu sou a pessoa mais triste do mundo quando eu abro aquela prova e tem uma pergunta como tema. E a irmã Lia me deu uma pergunta. Aí eu pensei, e agora? O que eu faço? Só que, na redação, você tem que escolher um lado. E você não tem guia, o seu guia é você. A pergunta que a irmã Lia me fez era se, no dia de hoje, nós somos influenciados ou nós somos influenciadores do mundo. Obrigado. E essa pergunta, eu tenho que confessar que me pegou um pouquinho, porque eu nunca tinha parado para pensar nisso. A gente vive numa era que tantas coisas acontecem e a gente não para pensar nas coisas mais simples. E Deus foi me dando durante a semana a resposta dessas perguntas, e eu comecei a enxergar que a irmãinha escolhendo isso aí foi só a ferramenta, porque a resposta dessa pergunta me deu a resposta de múltiplas perguntas que eu tinha. Durante todo esse tempo que eu passei e de coisas que eu tinha passado durante esse tempo. Então, eu desejo que eu possa passar para vocês essa mensagem, que ela faça tanto sentido para vocês quanto fez para mim. Eu vou começar em Efésios 5, de 8 a 13. Porque outrora vocês eram trevas, mas agora são luz no Senhor. Vivam como filhos da luz, pois o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade. E aprendam a discernir o que é agradável ao Senhor. Não participem das obras infrutíferas das trevas, antes exponham-nas à luz. Porque aquilo que eles fazem oculto, até mencionar é vergonhoso. Mas tudo que é exposto pela luz torna-se visível, pois a luz torna visíveis todas as coisas. Um dia, quando fomos do mundo, fomos trevas. E eu sei que nem todos aqui se converteram pelo caminho, às vezes nasceram em lar cristão, às vezes se desviaram pelo caminho e voltaram, assim como eu fui. Mas em algum momento, cada um de nós foi trevas. Teve uma decisão em que, de forma ou outra, foi trevas, teve um pensamento. Mas Cristo quer que todos nós sejamos luz. Sejamos luz para que iluminemos o mundo, porque renascemos nele. E um dia dessa semana eu estava andando e eu vou correr todo dia de manhã no Maracanã, durante a semana eu moro lá perto. E Cristo me perguntou assim, por que se você quer ser luz, de manhã quando tu acorda, tu pega o telefone, abre o Instagram e veja ajoelhar e pedir para mim para iluminar seu dia? E eu me peguei naquele pensamento, eu falei, gente, por que a gente é influenciado por coisas que não são do Senhor? Por que eu quero que Deus me encaminhe no meu dia, que Ele seja o meu caminho, mas eu me encaminho a coisas que não são dele? Como eu quero ser luz se a primeira coisa que eu faço no meu dia é verificar as trevas? A gente é tão exposto a tanta coisa ruim no mundo. O mundo é ruim, infelizmente, por enquanto. E a gente tem que filtrar o que a gente acaba absorvendo. Sabe, a gente escolhe tantas vezes passatempos que são do mundo, quando poderíamos ter a informação do Evangelho. Hoje em dia,
além desse livro que muita gente acha que é só um livro, a gente tem tanto material para saber de Cristo, para ouvir do Senhor. Se eu começar a citar aqui cada pregador que eu ouço e que eu vejo, dá umas 3 semanas só de vídeo acumulado para ver, de culto, de mensagem. Então, por que a gente está vendo novela? Por que a gente está vendo repórter? Gente, eu não vejo repórter porque hoje em dia eu não tenho tempo para isso. E até porque onde eu moro lá para estudar não tem TV. Mas quando eu chego em casa, eu vejo meus pais vendo repórter, só tem tragédia naquilo. O Senhor não fica listando tragédias para que a gente tropece. Aquilo não é pra gente. Pra que eu vou ficar vendo todo dia que fulano morreu, não sei quem tá com não sei quem, deu tiro ali? Eu não quero saber isso. Eu quero o evangelho do Senhor. Eu quero priorizar a vontade do Senhor. Ah, mas Mateus, eu já li a Bíblia inteira. Eu já vi todos os vídeos que falam sobre as coisas que eu me interesso na internet. Eu já vi todos os podcasts. Primeiro, parabéns que você tem um tempo absurdo para fazer tudo isso, porque é infinito quase. Segundo, por que você não pode reler a Bíblia? Eu tenho certeza que tem gente aqui que já viu a mesma novela 10 vezes. Porque ela repete 10 vezes. A minha mãe sabe as falas do Chocolate com Pimenta. Meu pai revê os jogos do Brasileirão de vez em quando. Tá passando nada na semana, ele vê. E muitos de nós fazemos isso. A gente revê filme, a gente revê série. Eu tenho uma confusão a fazer. Eu já vi... Sabe aquele Footloose, aquele filme antigo? Eu já vi ele umas 15 vezes. E eu não estou forçando a barra. Por que a gente não usa esse tempo para louvar a Deus? Porque a gente não seleciona o que a gente faz. Isso aqui não é um livro. Você tem noção que isso aqui foi escrito pela mão de homens, mas foi guiado pelo Senhor? Isso aqui é Deus falando com você. Você tem noção do privilégio que a gente tem de ter isso aqui? Deus, que é Deus, está aqui, na minha mão. E a gente já pode acessar na hora que a gente quiser. Todas as vezes que a gente lê esse livrinho aqui, que não é um livro, você vai entender ele de uma forma diferente. Cada passagem te toca de uma forma diferente. Tem uma passagem que eu vou falar aqui hoje, que eu já li ela umas 10 vezes no mínimo, porque ela é bem conhecida. E eu nunca tinha pensado nela do jeito que eu pensei para pregar aqui. E isso é a vontade de Deus. Ele nos faz ver o que Ele quer ver pelo livro, pela Bíblia. A Bíblia é a principal forma de Deus se comunicar com a gente. Ele fala aos nossos ouvidos, Ele sussurra aos nossos ouvidos, precisamos estar com certeza atentos para ouvi-lo, mas a Bíblia também é a principal forma dele se comunicar com a gente. Então a gente precisa ser influenciado por Ele. Não podemos ter como ídolos meras pessoas de carne. A gente tem como ídolo o cara que morreu por nós na cruz. Você tem noção disso? Ele morreu por nós. Teve fraturas, teve órgãos expostos, coisas absurdas que cada um de nós não aguentaria. E mesmo assim, pendurado na cruz, pedia para que Deus nos perdoasse, porque nós não sabíamos o que estávamos fazendo. Ele é nosso ídolo. Se vocês tiverem qualquer ídolo diferente, não é esse o caminho. Porque somente Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai a Cristo, ninguém vai a Deus senão por Ele. Eu vou para Gálatas agora. 5, de 16 a 21. Por isso, digo, vivam pelo Espírito, e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito, o Espírito o que é contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Mas se vocês são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. Ora, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza e libertinagem, idolatria e feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções, inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Eu os advirto, como antes já os adverti.
aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Ele fala pra gente o que a gente não pode e o que a gente pode fazer. Ele diz para cada um de nós que dentro de você tem uma guerra. E essa guerra é travada todos os dias entre a sua carne e o Espírito Santo que há em você. Sabe aquela vozinha? Eu tive um exemplo muito bom para entender essa palavra, que era um pastor, o Luciano Subirá, falando que um dos discipulados dele veio falar com ele que ele queria fazer alguma coisa, mas tinha uma voz dentro dele. Lembrei, ele queria dar o dízimo, mas tinha uma voz dentro dele que falava, não dá. Aí ele falava assim, perguntou pro pastor, pastor, será que é Satanás me tentando? Aí o pastor falou, só se Satanás converteu, porque ele tá mandando você doar? Que isso? Satanás está tentando ajudar a igreja agora? Essa voz dentro de você é o Espírito Santo. Ele quer que você siga o caminho do Pai, mas a sua carne não quer. Porque a nossa carne, ela é de todas essas coisas que estão nesse versículo. Se só a nossa carne governar, nós somos entregues à imoralidade sexual, à lascívia, à bebedeira, à luxúria, ao ódio, à ira. É isso que nos reserva no mundo, é isso que nos reserva quando vivemos longe de Cristo. Essa batalha vive dentro de você todos os dias. E você não pode perceber, mas o Espírito Santo dentro de você luta por você todos os dias. E como você quer que ele ganhe se você não alimenta ele? A carne é alimentada pelo mundo desde o dia que você nasceu. O dia que você piscou o olho e enxergou o mundo, você está alimentando a carne. Tudo isso aqui que ele listou, a gente sai pela porta ali e vê. Mas é muito mais difícil você ver pessoas fazendo a obra do Senhor lá fora, para alimentar o seu espírito. Mas é só ligar a TV, que tudo isso aqui, se botar, tem uma novela só. Nós somos alimentados pelo mundo, sem querer, só vivendo. Então, como você quer que seu espírito vença se você, além das influências naturais, você se enche ainda mais de coisas que não vão abastecer o seu espírito, só a sua carne. Se você se envolve de pessoas que querem abastecer a carne, se você se coloca em meio de pessoas que querem te ver mal, elas podem não saber, mas o que elas querem é ruim. Aquele teu amigo que te ama pra sair, então, ele quer teu mal, ele só não sabe. O mundo não é o caminho. Jesus é. E a gente precisa filtrar o mundo. O mundo é feito para nos tentar. E isso é normal. Jesus, Deus, permite a nossa tentação. Ele não nos tenta, mas Ele permite a nossa tentação, para que criemos testemunho e perseverança no Senhor. Mas Tiago diz que devemos ter honra em ser tentados, porque após a tentação vem a bonança. Se estamos sendo tentados, é para que perseveremos na paz de Cristo. Cada deserto, que nem o Lucas falou, essa música, ela toca muito em mim também. Porque acho que toca um pouco em cada um. Todos nós já passamos por deserto, já perdemos coisas. Talvez estamos passando por desertos, mas sabemos que após o deserto vem a bonança do Senhor. Nós precisamos ser influenciados do Pai. E não só ser influenciado por Ele. Lembra que eu falei que, ao contrário da redação, eu posso responder isso aqui do jeito que eu quero? Porque você não é só influenciado por Ele. Você influencia por Ele. A vontade dEle é que você influencie o mundo. Nós devemos ser a maioria e não o mundo. E eu quero ir para Mateus. Vou para o meu xará rapidinho. 5, de 13 a 16. Vocês são o sal da terra, mas se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre o monte. E também ninguém acende uma candeia e a coloca debaixo de uma vasilha. Ao contrário, coloca no lugar apropriado e assim ilumina a todos os que estão na casa. Assim brilha a luz de vocês diante dos homens,
para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. Não pensem que vim abolir a lei ou os profetas. Não vim abolir, mas cumprir. Aqui Deus deixa claro que nós temos autoridade para ser a luz do mundo. E ser luz... Eu vou deixar de lado primeiro a parte do sal, mas eu juro que eu volto depois. Ser luz é iluminar aqueles que não estão em Cristo. É não deixar que as trevas do mundo apaguem as chamas que estão em nossos corações. Porque nós somos feitos para brilhar. Nós somos feitos para brilhar aos olhos das outras pessoas. Nós somos feitos para abastecer esse mundo de luz. Cristo morreu, mas nos deixou aqui com o Espírito Santo em nós para que nós propagássemos o Evangelho. Para que nós iluminássemos as pessoas que estão nas trevas. Se não for por nós, se não for por meio de nós, como eles verão a luz? O mundo está cheio de trevas. Nós temos a tarefa de iluminá-lo. E eu sei que às vezes a gente fica tentando selecionar como a gente faz isso. Como a gente prega o evangelho por aí. Só que, sabe o sol? Ele foi feito para duas coisas. Esquentar e iluminar. Você já viu o sol falando, não, aquele pedaço ali eu não vou iluminar não, porque não tem os mesmos ideais que eu, aquela galera ali eu não falo. Ah, isso aqui eu acho que não merece a minha luz. Nós tantas vezes fazemos diferença das pessoas que merecem ou não a luz de Cristo. Tiago falou para não fazermos acepção de pessoas, porque o rico que entra por aquela porta deve ser tratado pela mesma forma do que um morador de rua. Ele deve ser colocado na cadeira e ouvir a palavra do Senhor, porque ela é dada a todos igualmente. Nós devemos viver emanando a luz do Senhor por onde quer que vamos. O sol não para de iluminar nem quando está escuro aqui, ele está iluminando do outro lado do mundo. Quando a gente está aqui, a gente deve iluminar. Quando a gente for embora e pegar o Uber, a gente tem que iluminar aquele cara que está dirigindo. A gente tem que contar as boas novas do Senhor para ele, porque às vezes ele não sabe. Sabe no seu trabalho que o cara do biombo do lado está lá parado, triste? Pergunta para ele. Você conhece as boas novas? A do Senhor Jesus Cristo? Aquela moça que está trabalhando na lanchonete que você vai, que está cabisbaixa, e você claramente vê que ela está precisando de uma palavra de Deus. Fale com ela. Fala, a tentação pode ser grande, mas Cristo está com você. Vai dar tudo certo, Deus te ama, tá? Essa palavra muda as pessoas. Eu não sei se todos aqui estiveram na última vez que eu preguei, só que se vocês não lembram, se não fosse uma pessoa pregando, talvez eu não estivesse aqui. Talvez eu estivesse 7 palmos abaixo da terra. Então, a palavra de vocês, a luz de vocês é importante. A luz de cada um de nós é importante. Você pode achar que não, mas a sua palavra muda vidas. Ah, mas se me acharem chato? Sabe o que é chato? Lá no dia do juízo final, aquela pessoa que você adora que está do teu lado, ardendo na lava e no enxofre. Porque você não falou para ela que Deus ama ela. E vou voltar para o sal. Lembra que eu falei que tinha um versículo que eu lia várias vezes e que eu nunca tinha entendido desse jeito? É esse pedaço. E eu queria usar o argumento de autoridade, mas meu argumento de autoridade está indo embora. O pastor está lá na porta. Vou perguntar para o próximo. Ô, Lucas, você mesmo? Para que sal serve? Mais o quê? E mais o que ele faz? Alguém tem? Conservar, mais o quê? Ninguém falou o que eu quero ainda. Sabe quando você come uma comida muito salgada? O que dá em você? Devemos ser o sal do mundo para dar sede àqueles que não conhecem a paz do Senhor, para que eles bebam da fonte da vida eterna. Devemos dar sede para que eles venham até nós, para que possamos iluminar a vida deles.
Precisamos falar a palavra do Senhor para que eles possam vir até o Senhor. Precisamos dar sede para o mundo. O mundo, ele é difícil. Ele te chama das formas mais incríveis que você imagina. Eu nunca tinha visto aquele filme Deus Não Está Morto. Eu vi há pouco tempo. E uma frase que falaram lá, um texto, me identificou muito. Porque o mundo, ele te mostra ele como um lugar incrível. É uma cela aberta, com um monte de coisa boa lá dentro, que tudo vai dar certo, você ficar lá, você vai sorrir, você vai ser feliz, tem gente, dinheiro, tem tudo que você quer. Só que uma hora, tem um cronômetro contando. Na hora que o cronômetro acaba, a porta fecha, e tudo aquilo que é bom some, e você cai num fosso. E quando você vê, você não tem ninguém, você não se sente bem, você só vê a treva do mundo. Porque ele é traiçoeiro. E a gente precisa ser a luz, a gente precisa ser o sal para trazer essas pessoas e não permitir que elas caiam nesse conto de fadas que o mundo prega. Não podemos ser aquele crente salvo, sentado e seguro. A gente tem que ser o crente que corre atrás do mundo para que ele venha para a igreja, que seja salvo. Precisamos trazer as pessoas que... Sabe aquela pessoa que você acha que é escanteado pela sociedade, o que rouba, o que já roubou, o que foi preso, o que comete todo tipo de pecado? Ele também tem que ser salvo. Ou você acha que a sua luz não pode nele, porque a luz do Senhor é boa demais para ele? Cristo quer todos nós. Ele quer que a luz dele chegue em todos. Para que um dia, quando todos saberem a palavra dele, ele volte, e quando voltar, Maranata, ora vem, Senhor. E muitas vezes a gente acha que... Eu acho que todo mundo já passou por isso, de se perguntar qual é o seu caminho em Cristo, qual é o seu ministério, o que a gente precisa fazer para servir melhor o Senhor. E se todos não estão convencidos que não há um ministério, e sim uma ordem básica que deve ser seguida, independente de tudo, eu vou para Mateus 28, de 18 a 20. Então Jesus aproximou-se deles e disse: Foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo que eu ordenei e a vocês, e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Sabe que momento é isso? Cristo morre, ressuscita, passa o tempo, ele está lá com os discípulos no monte, e isso é o finalzinho do capítulo ali de Mateus. Uma das últimas palavras que Cristo dá a nós é: ide fazer discípulos. E se fizerem isso, se seguirem a minha vontade, eu estarei com vocês. Acho que a gente não precisa de prova nenhuma mais para dizer que a gente precisa iluminar o mundo. E não é iluminar o mundo com divisão, é com multiplicação. Nós somos um país tão abençoado, gente. Se vocês verem pregadores falando que já foram lá fora e que voltaram, falam que aqui dentro é muito mais fácil falar de Deus do que lá fora. Porque lá fora tem gente matando quem fala de Deus. A gente precisa ser forte na fé, para que tragamos aquelas pessoas que estão fracas. Somos unidade como igreja, mas precisamos avivar o mundo. E eu sei que eu posso estar parecendo repetitivo, mas é